que no encontro anterior nós fechamos um ciclo que é do processo de admissão. Então, nós trabalhamos desde do artigo 41 da CLT até chegar em PIS/PASEP, passando por norma regulamentadora número 7 e vários detalhes desse procedimento e processo de admissão. Neste encontro, nosso objetivo é iniciar o estudo sobre contrato ou contratos individuais de trabalho, contrato individual de trabalho. Então, nós vamos trabalhar todos os detalhes dos contratos individuais de trabalho, quais são as regras existentes na CLT, o que diz a nossa nova legislação, digo nova, mas aí oriunda da Lei 13.467 de 2017, a chamada reforma trabalhista, quais foram os aspectos de influência que trouxeram, inclusive, novidades quando nós trabalhamos contrato de trabalho. Trouxeram aí algumas especificações estas importantes para você, operador de RH, tem que estar alinhado, tem que estar aí antenado com todas essas que são as regras de trabalho, as regras dessa relação tão amistosa entre empregado e empregador, regras essas pautadas pela legislação trabalhista. Para o nosso encontro, então, gostaria de apresentar para vocês dois grandes pontos. Primeiro, a definição de contrato de trabalho e a forma prevista pela CLT. Ao final do nosso encontro aqui, eu gostaria que ficasse claro para você como a CLT entende contrato de trabalho e como são essas regras para a vinculação desse contrato. Então, quero que você acompanhe este desmembrar do nosso capítulo dos contratos de trabalho, capítulos esses que estão com base na CLT, que aproveito para compartilhar com vocês. Compartilho com vocês CLT a partir do artigo 442, o capítulo 1 do contrato individual do trabalho. Então, do contrato individual do trabalho, vamos pensar em alguns pontos específicos, algumas regras e aquilo que a legislação trabalhista diz. Iniciamos, inclusive, a nossa jornada pensando na definição que traz o artigo 442 sobre contrato de trabalho, porque contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Olha só, o contrato de trabalho é o acordo tácito ou expresso, né? A ideia de ser tácito é a ideia de ser informal, sem formalidade, ou contexto expresso correspondente à relação de emprego. Então, o contrato individual de trabalho é aquele que vai reger as relações da prestação de serviço, as relações da prestação de serviço que é individual, já que o empregado presta serviço, né, a empregador de maneira não eventual, e ele presta esse serviço onde ele faz esse serviço. E presta o serviço de uma maneira individualizada. Ele, então, empregado, presta serviço de maneira individualizada. Então, o contrato individual de trabalho é um acordo tácito ou expresso. Acordo entre quem? Entre empregado e empregador. Esse acordo, então, regerá as relações de trabalho existentes entre estas duas partes do contrato de trabalho. O parágrafo único do artigo 442 vai nos dizer o seguinte: qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes
e os tomadores de serviço daquela. Aqui é só para lembrar que uma sociedade cooperativa já é uma pessoa jurídica onde há uma coletividade, há um acordo coletivo. Logo, aqui é para lembrar que não há vínculo empregatício entre os associados e a tomadora de serviços da associação, para deixar isso claro na hora de estabelecer essa ideia de contrato de trabalho. Por outro lado, temos um importante artigo, o artigo 442-A, que, a meu ver, extremamente deixado de lado. De fato, é um artigo que veio em 2008, uma das modificações da nossa CLT, mas ele traz uma redação muito importante, sobretudo para você que é jovem, para você que está pretendendo ingressar no mercado de trabalho. Enfim, diz assim o 442-A. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Então, aqui, não se exigirá comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Né? Então, aqui é a ideia de que a experiência em uma atividade ela é mínima, 6 meses. 6 meses já é considerado experiência prévia em uma atividade. E muitas vezes nós temos visto que o empregador, muitas vezes, acaba exigindo uma comprovação de um tempo maior, percorrendo um caminho que não é o caminho da nossa legislação. Então, nós já sabemos a definição de contrato de trabalho, artigo 442, que é contrato de trabalho individual. É o acordo tácito ou expresso entre empregado e empregador. Né? Sabemos essa definição. E agora nós vamos verificar os detalhes e as características e, consequentemente, os tipos de contrato de trabalho. Podemos, então, avançar ao nosso artigo 443, mas antes dele, visitar um novo artigo, que é o 442B, incluído na reforma trabalhista, que diz o seguinte: a contratação de autônomo cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. Né? Olha só, artigo 442B. A contratação de autônomo, com ou sem exclusividade, afasta a qualidade de empregado. Ou seja, um autônomo nunca será considerado empregado, ele nunca poderá ter vínculo. É claro, você há de perceber que esse foi uma das situações muito polêmicas em relação à reforma trabalhista. Considerado por muitos doutrinadores do tema que a reforma trabalhista provocou uma verdadeira mudança e que em pouco tempo nós veremos aí, em vez de um país de pessoas empregadas, de empregados, nós veremos uma relação de autônomos cada vez mais crescente. Pergunta para você refletir. O que é mais
ou o que tem um custo mais elevado na manutenção? Um empregado ou um autônomo? Que não tem vínculo de trabalho, que não tem vínculo de emprego. Consequentemente, não tem os direitos trabalhistas abarcados pela legislação previdenciária, trabalhista e outras. Qual é, então, o maior custo dentro de uma operação de uma empresa? A reforma trabalhista trouxe a possibilidade, então, de ter os autônomos com mais tranquilidade. Pois, anteriormente à reforma, se nós tivéssemos um autônomo obedecendo ordens, seguindo as orientações, recebendo salário, ele poderia ser autônomo. Mas aquilo que ele fazia era uma relação de emprego. Ele era um empregado. E muitas ações nessa esteira tiveram por dar êxito a esse autônomo que era, na verdade, empregado. Já com o artigo 442-B expresso, dizendo, olha, não serás considerado empregado. Facilita às empresas essa tomada de decisão. Ter, então, um empregado, ter, então, um autônomo, eu posso escolher. Já que, inclusive, pode ser com ou sem exclusividade. Já que essa é uma característica do trabalho autônomo. Então, são inovações e há de se acompanhar. De fato, estamos aí em um momento de retomada econômica pós-pandemia. Mas há de já se observar, pelo menos em pouco mais de um ano da vigência da reforma trabalhista nesses termos, né, que é um bom negócio para as empresas contratarem, em vez de empregados, terem mais autônomos nos seus quadros. Né? Fica uma reflexão, já que o tema é contrato de trabalho. Já que o contrato de trabalho é que garante ao empregador e ao empregado todas as especificações e procedimentos garantidos em lei. Já que é o contrato individual de trabalho que garante para o empregado todos os seus direitos trabalhistas. Onde há um acordo de vínculo de emprego, há garantia de direitos do trabalho. Por isso, é sobre essa perspectiva que agora nós vamos ver os tipos de contrato de trabalho hoje com você nesse encontro, trazendo essa visão panorâmica e geral. E no próximo encontro, veremos especificamente cada detalhe. Quando nós pensamos em contrato individual de trabalho, pressupõe que ocorreu uma coisa antes, o processo de admissão. Então, nós não podemos, nesse ponto, confundir processo de admissão, registro do empregado com contrato de trabalho. São duas coisas distintas, mesmo que unidas. O registro, processo de admissão aconteceu. E agora vai se estabelecer quais são os direitos e deveres. E isso se faz no contrato de trabalho. Então, esse trabalhador que passou pelo processo de admissão, agora nós vamos dar e fazer o acordo tácito ou expresso. E esse acordo, neste acordo, serão previstas todas as regras legais, todos os direitos entre as duas partes. Pensando nisso, importante a leitura do artigo 443, que diz o seguinte:
O contrato de trabalho, o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, repetição do artigo 442, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado, indeterminado ou para prestação de trabalho intermitente. Então, veja, talvez o contrato de trabalho seja um dos poucos contratos no mundo jurídico que tem possibilidade de ser acordado verbalmente, de maneira tácita. Não é? Porque quando nós pensamos no contrato individual de trabalho, muitas vezes você aí está pensando, mas eu fiz um processo de admissão, foi efetuado o meu registro, mas contrato de trabalho, contrato individual de trabalho eu nunca vi. Mas contrato individual de trabalho eu nunca tomei ciência. Isso porque o próprio legislador trabalhista, ele desburocratiza esse vínculo. Talvez, no pensamento do legislador originário, uma forma de acelerar esses processos, de tornar mais prático para o empregado. Ao meu ver, talvez deveria se estabelecer somente contrato expresso, escrito. Um contrato formalizado, escrito, com detalhes, para que o empregado pudesse ter ciência daquilo que ele está assumindo como dever e quais são os seus direitos. Porque um contrato individual de trabalho, verbal, tácito, né, que é o mais comum, ele começa a trabalhar. Olha, fiz o meu processo de admissão, começa na segunda-feira. Então ele começa a trabalhar, ele começa a receber ordens, ele começa a desenvolver o seu trabalho sem, muitas vezes, conhecer os seus direitos, que ocorrem em muitos casos. Mas, lembre-se, a legislação trabalhista permite essa informalidade, já que o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito. Então, quanto à forma, ele é um contrato com a possibilidade de ser sem burocracia nenhuma, sem nenhum texto redigido. E, a meu ver, isso é um risco para as relações de trabalho, para, inclusive, uma boa educação entre empregados e empregadores, no sentido de crescimento pessoal, individual e até, por consequência, do negócio. Você vai verificar, não perca o nosso próximo encontro, quando falarmos dos contratos em espécie, você vai verificar que já há previsão, inclusive, que tem o contrato por prazo para a prestação de trabalho intermitente, ele não pode ser verbal. Ele tem que ser expresso, tem que ser escrito. Tem que ter um texto, tem que ter uma redação e tem que ser escrito. Né? Inclusive, o contrato por prazo intermitente, oriundo da reforma trabalhista. Vamos ver, então, agora que sabemos a forma dos contratos, podemos caminhar pensando um pouquinho em quais são os tipos de contrato de trabalho. Quais são as 3 grandes classificações de contrato individual de trabalho. E nós vamos encontrar o contrato por prazo determinado, o contrato por prazo indeterminado e o contrato para prestação de trabalho intermitente. O contrato para prestação de trabalho intermitente é a classificação nova. Ele vem da reforma trabalhista. Já o contrato por prazo determinado e o contrato
por prazo indeterminado é um velho conhecido das relações de trabalho. E aí, nesse primeiro momento, de uma visão panorâmica dos contratos de trabalho, nós podemos verificar que o sonho do legislador trabalhista original é que alguém, ao estabelecer uma relação, um vínculo de trabalho e emprego, permanecesse com esse vínculo para sempre. O sonho do legislador trabalhista não é que alguém ficasse sem emprego, mas que esse vínculo durasse por muitos e muitos anos. Até por isso, a regra geral da legislação trabalhista, onde nós vamos encontrar 100% dos direitos trabalhistas, nós vamos encontrar a integralidade de direitos trabalhistas, é o contrato por prazo indeterminado. Um contrato onde existe o início da relação de trabalho e emprego, mas não existe final. Não existe um fim. Se perguntarem a alguém que inicia uma relação de trabalho por um contrato individual do tipo prazo indeterminado, quando e qual é a data específica do fim do seu contrato, ele não vai saber dizer. Porque é indeterminado. Ele vai falar, não sei, eu não sei quando termina o meu contrato de trabalho. E esse é, inclusive, o sonho do legislador trabalhista original. A possibilidade desse alcance e proteção da relação de trabalho e emprego. Mas nós veremos, inclusive, que o próprio legislador trabalhista viu-se inclinado e teve que estabelecer algumas exceções a essa regra geral pela especificidade, pela característica específica de algumas atividades dentro do nosso país. Então, foram as atividades que trouxeram ao legislador trabalhista o condicionamento de ter um contrato individual por prazo determinado. E se nós pensarmos neste tipo de contrato, veremos de pronto que é uma oposição ao contrato de trabalho indeterminado. Já que nos contratos de trabalho determinados, há pré-determinação do termo final. Ou seja, alguém que é contratado, faz um acordo individual de trabalho por prazo determinado, ele sabe claramente e pode dizer com todas as ênfases quando termina o seu contrato. Você perguntar a alguém que está sobre esse tipo de regime, ele vai falar, olha, meu contrato ele termina no dia 31 de dezembro de 2020, como exemplo. Nesse caminho panorâmico que nós estamos fazendo, é importante ainda citar uma nova exceção àquele sonho da indeterminação dos contratos do legislador trabalhista, que é o contrato para a prestação de trabalho intermitente. E aqui, essa inovação, se nós podemos dizer assim, não é? É a famosa legislação que formalizou os freelancers. Aquele trabalho esporádico, aquela coisa eventualíssima. Nós temos agora uma
proteção. Lembrando a você que um acordo para contrato individual é estabelecer direitos trabalhistas. Então, o contrato para prestação de trabalho intermitente, ele agora dá uma formalidade, traz direitos e deveres e cria essa possibilidade de acordo para a relação de trabalho do tipo intermitente, onde a prestação de trabalho será intermitente. Pensando sobre isso, nós podemos, inclusive, fazer um resumo do que nós caminhamos e aprendemos até o momento. Nós vimos ali o capítulo 1 da nossa CLT, no que diz respeito ao contrato individual de trabalho. O artigo 442 demonstra que o contrato individual de trabalho é um acordo tácito expresso, feito entre empregado e empregador. Vimos também que o artigo 442b trouxe e legislou algo que há muito estava sendo discutido sempre na Justiça do Trabalho e tribunais regionais e superiores do trabalho. O autônomo, prestando serviço com ou sem exclusividade, nunca será considerado empregado. Consequentemente, nunca poderá ter um contrato individual de trabalho. A partir daí, nós vimos então esse panorama geral das formas e dos tipos de contrato de trabalho estabelecidos em lei. Quanto às formas, diz o artigo 443, o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito. O contrato individual de trabalho poderá ser de 3 tipos: para a prestação por tempo indeterminado, por tempo determinado ou para a prestação de trabalho intermitente.